Nesse vídeo a gente vai falar sobre como montar uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada. A ideia é pegar os principais setores que nós temos na bolsa, definir porcentagens para cada um deles e então a gente vai vendo os principais FIs que nós temos em cada um desses setores. Lá no final a gente monta então essa carteirinha bem diversificada para que sirva de exemplo para que você também vá desenhando, vai montando a sua carteira, definindo as suas porcentagens. Então bora lá pro vídeo. E beleza, eu trouxe esse site aqui que é o mundofi.com.br. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas eu acho interessante a parte que eles colocam aqui as categorias dos fundos imobiliários. Então, se você vier aqui em cima, na parte de categorias de FIs, ele vai listar aqui para nós essas várias categorias. A gente vê aqui que nós temos, por exemplo, FIs de escritórios, de galpões logísticos, de shopping centers, de fundos, que são os FOFs, que a gente conhece. É um fundo que investe em vários outros FIs. Os de recebíveis, que são aqueles de CRIs. Mas veja que tem outras categorias que não são muito comentadas, como, por exemplo, agências bancárias, hospitais, a parte educacional, de varejo. Existem vários outros setores que a gente acaba não investindo muito no nosso dia a dia, mas que sim, existem vários FIs nesse sentido. Nós temos aqui embaixo também os FIs de agronegócio, nós temos boas opções aqui dentro, mas que depois também surgiram os FIAGROS, que vieram concorrendo aqui um pouco com esses FIs de agro. É uma dinâmica um pouco diferente, mas sim, nós temos várias opções no mercado. E caso você esteja começando agora, é interessante que você dê uma olhada nesse site para você ter essa separação, que você saiba, por exemplo, eu vou dar uma olhada nos FIs de shopping centers. Aí você clica na categoria, ele vai listar os principais FIs de shopping que nós temos no mercado. O XPML, o VISC, o HGBS, o MOL 11, nós temos aqui várias opções. Você pode, a partir disso, então, começar a analisar esses FIs para tomar a decisão e montar a sua carteira de investimentos. Eu trago essa opção aqui para que você entenda mais ou menos essas categorias e que você comece a estudar, então, para ver se faz sentido, por exemplo, você investir na parte de hotéis, na parte híbrida aqui. Existem FIs bem interessantes aqui dentro que investem, que mesclam mais de uma categoria que a gente tá vendo aqui. Então, por exemplo, tem FIs de galpões com FIs de renda urbana, FIs de galpões com de escritórios. Então, a parte híbrida aqui também é bem legal, bem interessante. E aqui, então, fica aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha, é bem legal para você separar essas categorias e você ter em mente mais ou menos como que funcionam aqui os fundos imobiliários. Mas beleza, vindo aqui para nossa carteira de investimentos diversificada, eu montei a minha carteira como se eu estivesse começando agora quais as porcentagens que eu definiria para essas categorias, como que eu separaria, como que eu dividiria essa carteira. E bom, 65% eu deixaria aqui para FIs de tijolos e 35% para FIs de papel. A diferença básica entre os FIs de tijolos e papel é que os de tijolos são aqueles FIs que possuem imóveis físicos ali por trás. Nós temos categorias, por exemplo, de shopping centers, dos galpões logísticos, dos escritórios, eles possuem um imóvel ali. Se você for olhar dentro do portfólio, tem a parte física, a gente consegue ver quais são os shopping centers, quais são os escritórios, a localização desses imóveis. Então é um pouco diferente, a gente consegue de fato encostar naqueles tijolos, a gente consegue ver todo aquele imóvel. Então é isso, os imóveis eles vão sendo repassados, os imóveis eles vão tendo reajuste da inflação com o tempo. Então conforme a gente vai investindo neles, ao longo dos anos, a cota desses fundos imobiliários tende a crescer. Então é normal que a gente encontre FIs que começaram ali na base dos R$100 e que hoje estão em 150, 160, a cota foi se valorizando no período. Os reajustes foram sendo repassados para a cota foi se valorizando. Então nos FIs de tijolos, saiba que você tem essa parte mais conservadora de ter os imóveis ali, ele vai sendo repassado, vai sendo reajustado conforme o tempo vai andando, então demora um pouquinho para isso acontecer, mas você tem sim essa garantia maior do imóvel. Aí você vai recebendo então a valorização da cota mais os dividendos que vão sendo pagos todos os meses. Agora, os FIs de papel, você não tem os imóveis ali por trás, você tem títulos atrelados ao setor imobiliário. Então nós temos, por exemplo, os FIs de CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários, são vários CRIs que nós temos ali dentro e esses CRIs, na verdade, é um crédito. Então tem várias empresas que pegaram esse dinheiro emprestado para utilizar no setor imobiliário que depois vão pagando então esse empréstimo com juros. E aí então esses FIs de CRIs, eles controlam toda essa entrada, pegam todos esses juros e distribuem para nós que somos ali cotistas, que somos sócios. Então a parte de recebíveis é isso, ele fica recebendo muitos juros, muito pagamento e depois a gente recebe a nossa parte da sociedade ali, a nossa parte desse fundo imobiliário. Então é diferente de ter o imóvel ali por trás. Agora, um fundo de fundos é um pouquinho diferente, é uma categoria também de papel, mas esse fundo de fundo é um fundo imobiliário que investe lá em vários outros fundos imobiliários. Então é como se a gente estivesse investindo em um FI e lá dentro tivesse um gestor que estivesse pegando nosso dinheiro então e montando uma carteira de investimentos com vários e vários outros FIs. Então é uma maneira pra gente diversificar a carteira. Saiba disso, os FIs de papel eles são mais arriscados, mas a cota deles não tende a se valorizar muito com o tempo. Eles pagam muitos dividendos, eles pagam ali uma média de 12% ao ano, 1% ao mês,
mas ele não tem essa valorização da cota. Paga muito dividendo, a cota vai andando um pouquinho de lado, sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, mas não tende a crescer como as cotas dos FIs de tijolos. Então, separa isso, os FIs de tijolos são mais conservadores, os FIs de papel são mais arriscados, por isso que eu gosto de ter essa diferença, 65% para tijolos, 35% para papel, ou então ali uns 70-30, você vai definir conforme o seu perfil, conforme o quanto de risco que você quer ter e também conforme o quanto de dividendo que você quer ter ali no mês a mês. Se você focar mais em tijolos, você vai receber um pouquinho menos de dividendos, mas lá na frente isso tende a se reverter porque as cotas vão sendo reajustadas, você vai tendo um ganho também de capital nos fundos imobiliários, no valor que você pagou. Então tem essas diferenças, aí você tem que ir mesclando conforme o seu perfil de investimento. Mas beleza, eu separei mais ou menos então 15% para shopping centers, 20% para os FIs híbridos, 20% também para a parte de logística, 5% de escritório, 5% de desenvolvimento. Na parte de FIs de papel, então 10% para os FOFs e 25% para os FIs de crise, esses que tem esse crédito, mas que também pagam muitos dividendos. Então vamos lá, o setor de galpões logísticos, eu separei aqui os 3 principais de cada um desses setores e no final a gente monta uma carteirinha ali com alguns FIs que eu selecionaria para ter essa diversificação, para ter essa carteira. Então, na parte de galpões logísticos, são esses grandes imóveis que a gente tá vendo aqui nessas imagens, mas os 3 grandes galpões logísticos, os 3 grandes FIs são o HGLG11, o BTLG11 e o XPLG11. Veja que o valor do mercado, o patrimônio dele está girando ali em torno de bi, então 5.3 bi para o HGLG, 4.2 bi para o BTLG e o XPLG um pouquinho inferior ali, mas também 3 bilhões. Então são realmente FIs grandes. É um setor bem importante que nós temos dentro do IFIX, que é esse índice que tem ali os principais fundos imobiliários. Aqui, os 3 principais fundos de galpões logísticos. Claro que existem vários e vários outros. Esses aqui são os maiores conforme o patrimônio, mas existem outros FIs bem interessantes também, na base dos R$10, como por exemplo o Gari 11, que é um fundo híbrido que tem tanto galpões logísticos, mas também um pouco de renda urbana. Nós temos o GGRC 11, que também está na base dos R$10, que tem ali galpões logísticos e também um pouquinho mais de imóveis industriais. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima um card que eu tenho alguns vídeos aqui falando sobre o GGRC, falando sobre o Gari 11. Acho FIs bem interessantes que ficam na base dos R$10. Esses FIs aqui, eles são na base dos 100, eles possuem um pouco mais de história, eles são um pouco mais tradicionais e o valor do mercado deles com isso também é mais elevado. Então, beleza, eu tô trazendo aqui os maiores, não é que sejam também os melhores. Então, a gente tem que saber mesclar. É interessante que a gente tenha também alguns FIs de base 100, outros FIs de base 10. A gente vai montando a carteira conforme o tempo vai passando, mas eu tô trazendo os principais de cada setor. Aí a gente vai estudando e vendo se vale a pena a gente pegar alguns desses FIs ou não. Então, beleza? Indo para a parte dos shopping centers, os 3 maiores fundos imobiliários de shoppings. Os 3 maiores é o XPML 11, o VISC 11 e o HGBS 11. Veja que o valor do mercado do XPML está em 6.3 bi, o VISC 11 3.3 bilhões, o HGBS 2.7 bilhões. Então, realmente são FIs grandes. Eles têm vários e vários shoppings ali por trás, dentro do portfólio de cada um deles. E o setor do shopping center, ele ganha tanto com o aluguel das lojas que estão dentro dos shopping centers, a parte do estacionamento, também as propagandas, a área da alimentação, enfim, tudo que tem dentro do shopping que gera receita acaba se transformando em dividendo, acaba se transformando nesse aluguel que o fundo imobiliário recebe de cada um desses shoppings, ele recebe esse dinheiro e depois distribui para nós em forma de dividendos. Mas a ideia é sim a gente estar investindo em shopping centers em várias regiões do país, em São Paulo, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, mas no sul, no norte, enfim, espalhados pelo Brasil inteiro. Então, seguindo adiante, nós temos aqui os fundos imobiliários de escritórios. Eles eram os principais FIs que nós tínhamos lá quando surgiram os FIs, principalmente ali em 2011, quando tava ganhando bastante força os FIs, mas depois de um tempo os FIs de escritórios eles acabaram diminuindo um pouco a relevância que eles tinham dentro do IFIX, que é esse índice que tem todos os FIs. Então, mas sim, eles continuam sendo um ótimo setor pra gente investir. Eles caíram muito também ali na época da pandemia, com a questão do home office. Muitas pessoas acharam que os escritórios deixariam de existir, que as pessoas iriam trabalhar somente de casa, mas hoje a gente vê que, na verdade, não. Os escritórios, eles voltaram, muitas empresas voltaram 100%, outras estão híbrido, mas são poucas empresas que mantêm 100% home office, né? Então, é interessante que a gente tenha também esses FIs de escritórios. Eles ficam geralmente nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, geralmente nas capitais do nosso país. Então, nós temos aqui 3 grandes opções também, o PVBI 11, o HGRE 11 e o JSRE 11 aqui, falando sobre os FIs de escritórios, de lajes corporativas. Seguindo adiante, nós temos os FIs híbridos, como eu falei, esses FIs híbridos, eles geralmente têm mais de uma categoria dentro do seu portfólio. Então, por exemplo, o KNRI 11 é um gigante, ele tem 4.3 bilhões de valor de mercado, e dentro do KNRI 11, ele tem 50% em escritórios, como a gente viu, e os outros 50% estão mais para galpões
logísticos. Então são outros setores que a gente já passou, que a gente já viu, mas ele tem dentro do próprio portfólio do fundo, mais ou menos separado, então, essas opções. Agora, o HGRU, ele é mais focado em renda urbana. O ALZR11, ele tem uma diversificação até maior. Ele tem, inclusive, data centers dentro do portfólio dele, imóveis mais industriais, galpões logísticos. Então, ele tem também uma ótima diversificação. Ele atua em mais de um setor. Então, aqui são os FIs híbridos. Outra opção que eu falei lá no início também, o GARI 11, na minha opinião, é um dos melhores FIs base 10 que nós temos hoje no mercado. O GARI, ele se tornou um ótimo FI híbrido porque ele tinha somente galpões logísticos e ele incluiu depois renda urbana. Renda urbana são esses imóveis mais de varejo, como por exemplo, o GARI, ele possui ali o grupo Pão de Açúcar, o grupo Mateus, enfim, ele tem várias redes que ficam ali nas capitais espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, existem essas opções de renda urbana, esses imóveis mais residenciais ali do nosso dia a dia, das grandes cidades. Então, aqui os FIs híbridos, nós temos grandes opções também bem interessantes que diversificam muito bem a nossa carteira. Agora, seguindo, nós temos os FIs de desenvolvimento. Aqui eles não possuem imóveis ali por trás, mas eles estão um pouco atrelados sim. Eles têm essa parte de desenvolver, de fazer loteamentos, de fazer condomínios. Eles possuem essa ideia de pegar uma área e desenvolver, criar, fazer esse desenvolvimento urbano. Então nós temos aqui uma excelente opção que é o Tigar 11. Ele vem se destacando, ele é o maior do setor. Ele tem aqui um valor de 2,4 bilhões e depois nós temos ali o MFI 11, também o RBRI 11. Um detalhe é que esse setor ele é um pouco mais arriscado. A gente consegue bons dividendos com eles, mas a gente tem um risco maior, porque quando a gente tá falando de obras, a gente tem tanto o risco de atrasar as obras, isso é bem comum, então a gestão precisa estar sempre em cima, sempre ligada para não ocorrer esses atrasos, mas além disso nós temos também a questão do valor da obra. Às vezes a matéria-prima pode subir muito, o FI tá ali fazendo um loteamento e aí acaba que a matéria-prima subiu muito, vai ter um custo bem mais elevado do que eles estavam esperando, então isso vai acabar gerando um lucro menor lá na frente na hora da venda. Enfim, é um setor que é um pouco mais arriscado por isso, mas ele também paga bons dividendos. A gente encontra dividendos aqui na faixa de 1,12% ao mês. É bem parecido com o que os FIs de CRIs, aqueles de papel que a gente falou que tem um risco maior, que é aquele crédito, eles vêm pagando. Então, o setor de desenvolvimento, ele tem isso, ele paga muito, mas tem esse adendo aí, tem esse risco que é um pouquinho maior também. Agora, indo para a parte dos FIs de papel, começando aqui com os FOFs, que é aquele fundo de fundos, nós temos aqui grandes opções, como por exemplo o HFOF 11, tem 1,6 bi de valor do mercado, o BCFF 11, que é um FI base 10, a gente consegue investir nele com menos de R$10, o RBRF também 11 aqui, com valor que chega próximo de 1 bi de valor do mercado. Então, qual que é a ideia deles? Justamente, vou investir somente no BCFF, dentro do portfólio dele, ele vai ter lá mais 70 outros fundos imobiliários, o HFOF também vai ter mais 50, 60 outros FIs, então investindo em um FI, eu já tenho uma exposição, uma diversificação enorme, com uma gestão ali por trás, definindo quais FIs que vão comprar, quais FIs vão vender para ter também uma lucratividade. São pessoas profissionais que estão lidando ali nessa escolha dos FIs. E para fechar, então, os FIs de CRIs, que são esses recebíveis imobiliários, esses CRIs, eles possuem aqui várias opções também. Nós temos o KNCR11, que é da Quineia, também um grande fundo imobiliário, 6,6 bilhões de valor do mercado. O MXRF11, que é o queridinho e tem mais de 1 milhão de investidores, um valor do mercado de 3,4 bilhões. Nós temos aqui também o IRDM11, que estava muito famoso, depois caiu bastante ali, mas ele ainda tem bastante cotistas, ele tem um valor de mercado também de 2,6 bilhões. Nós temos aqui opções também de base 10 e de base 100, então você consegue investir, encontrar FIs ali, por exemplo, na base dos R$10, como o MXRF11, o VGHF11, o CPTS, o BTCI, enfim, tem outros FIs base 10 para você também investir, mas também temos boas opções na base dos R$100, como por exemplo o KNCR11, que na minha opinião é um dos melhores que nós temos no mercado. Então, aqui também a parte dos FIs de CRIs, lembrando que os CRIs são aquele crédito que é dado para o setor imobiliário e aí as empresas, esses devedores vão pagando esse empréstimo com juros e com isso tudo vai gerando muitos dividendos e por isso que o dividendo médio vem ficando aqui em torno de 1% ao mês. E beleza, aqui nós temos a carteira de FIs diversificada com aquelas porcentagens que eu defini lá no início. Essas porcentagens vai de cada perfil do investidor. Se você é um pouquinho mais arrojado, coloca um pouco mais de risco com os FIs de papel e aí você vai achando, vai encontrando a porcentagem que é a ideal para você. Então, beleza, aqui nos FIs de CRIs eu colocaria, por exemplo, o MXRF11, que é um FI de base 10, a gente consegue investir tranquilamente, mais o KNCR11, que é um FI da Quineia também, um excelente fundo imobiliário. Agora, na parte de FOF, aquele fundo de fundo, eu colocaria o BCFF, que é um FI base 10 também, bem tranquilo pra gente investir, já trazendo essa excelente diversificação pra carteira. Então, esses aqui foram os FIs de CRIs, de papel, e agora indo pro lado de
tijolos, né, todas as outras categorias, como shopping centers, os híbridos, logística, eu coloquei então mais FIs, porque a minha carteira ela tá mais pendendo pro lado dos tijolos. Então lá na parte de shopping centers, nós temos os dois maiores, como o XPML e o VISC11. Os híbridos, eu coloquei o ALZR11 e o HGRU. O ALZR, ele tem uma diversificação bem legal dentro do portfólio, como eu falei, ele tem até data centers dentro dele, ele é bem diferente. O HGRU, então, mais focado em renda urbana. O BTLG11 e o HGLG na parte de logística. Esse setor também bem forte, muito legal pra gente investir, principalmente depois da pandemia. O setor de logística, ele cresceu muito, esses imóveis, eles foram muito demandados. Então, é um setor que realmente se recuperou muito e vem entregando bons resultados. A parte de escritórios, eu ficaria com o HGRE11, um excelente fundo imobiliário, tem ótimos ativos. O desenvolvimento, pegaria o principal ali, que é o Tigar 11, tá trazendo aquele dividendo maior, aquele risco um pouquinho elevado, mas aí a porcentagem, então, que eu defini nele também aqui 5%. E dessa maneira, então, selecionei 11 fundos imobiliários, comprando uma cota de cada um desses FIs, a gente tem um total na carteira aqui de R$ 1.063. Agora, o BCFF, o MXRF, que são FIs de base 10, provavelmente você vai ter que comprar mais de uma cota, você vai ter que comprar 10, 15 cotas dele para ter um equilíbrio ali, mas aí você vai montando, conforme você vai montando a carteira, você vai deixando nessas porcentagens que você definiu, e aí você segue rebalanceando a carteira conforme o tempo vai passando, conforme você vai fazendo os aportes. Agora, o número ideal de FIs para você ter em carteira, eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu falo sobre isso. Existe um estudo que fala ali que o número ideal fica geralmente em torno de 10, 12 FIs, mas dá uma olhadinha ali que eu também falo sobre o número ideal das ações. Assim a gente vai montando a nossa carteira já bem diversificada. Mas espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo sirva para você ver quais categorias que existem, como que você pode colocar as porcentagens, definir essas porcentagens para cada categoria, e aí você vai montando a sua carteira de investimento. Espero ter te ajudado e que você comece a investir, que você defina, você vá montando a sua carteira bem diversificada. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado, e se esse vídeo agregou valor pra você, eu vou te pedir duas coisas: pra você se inscrever aqui no canal e também me seguir lá no Instagram. Tô começando a movimentar meu Instagram, abrindo caixinhas de perguntas também, pra gente interagir um pouco mais de perto. Então, muito obrigado, e vou deixar um outro vídeo aqui do lado falando sobre os 7 fundos imobiliários que eu não vendo de jeito nenhum. Dá uma olhadinha ali, até a próxima semana e falou!